A paz do Senhor, meus A irmãos. paz do Senhor, igreja. Nesse vídeo a gente vai trazer para vocês uma parte 2, né, do vídeo onde a gente fala sobre ser exemplo, né, dentro da igreja. E nessa continuação falaremos um pouco como ser exemplo e como dar exemplo fora. Porque como a gente sabe, é muito fácil, né, a gente chegar na igreja, né, todo mundo ora, todo mundo canta, todo mundo adora a Deus. Mas e fora? Quem a gente tem sido fora da igreja? Será que a gente segue esses mesmos princípios? Será que a gente está dando exemplo para outras pessoas fora da igreja? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? E eu já começarei aqui deixando o texto em 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 2, né? Que será o nosso texto base, que vai dizer assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então essa palavra nos mostra que a gente tem que ser exemplo, né, para a gente não desprezar a nossa mocidade, que a gente tem que sempre estar procurando não manchar, né, o nome do Senhor, porque a gente às vezes com atitudes, às vezes com falas, a gente acaba demonstrando uma coisa que a gente não é. Né? Porque é muito fácil você falar que é crente, mas quando você chega fora da igreja você começa a fazer coisas que não agradam ao Senhor. E aí a gente tem que entender que a gente é olhado por 3 olhares: o olhar de Deus, o olhar do diabo e o olhar do ímpio. E o que é o ímpio? O ímpio são as pessoas de fora da igreja, que sempre vão estar nos observando. Então é muito importante da gente dar exemplo, porque senão eu vou olhar e vou falar: oxente, mas isso aí não era crente? Né? Como eu já ouvi isso. E desde aquele momento eu fiquei muito triste quando eu cheguei a ouvir isso. E aí eu comecei a buscar mais a palavra de Deus e comecei a procurar me aperfeiçoar na palavra do Senhor. E é muito importante, a gente que é jovem, a gente dar esse exemplo fora da igreja. Porque a gente acaba sendo mais visualizado por conta disso. Esses olhares dos jovens, né, principalmente, eles vão olhar para a gente que é jovem, vão ver o nosso exemplo. E se a gente der um mau exemplo fora da igreja, vai acabar afastando aquela juventude. Então é muito importante que a gente dê um exemplo bom como jovens. Para quê? Para que mais jovens possam adentrar na casa do Senhor e aquilo possa ser benéfico para a igreja. Então é muito importante esse comportamento nosso fora da igreja. Como primeiro tópico, eu vou trazer aqui em Efésios capítulo 4, versículo 29. Vai dizer assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente ao que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, como primeiro tópico, eu trago aqui a maneira de falar, as palavras que saem da boca de um jovem. Então, a gente tem que entender que o que a gente fala, de uma certa forma, acaba refletindo no que a gente é. Né? Porque se a gente fala coisas boas, se a gente fala coisas que edificam ao Senhor, a gente vai entender que essa pessoa está com um espírito cheio, está com um espírito transformado e renovado. Mas se a gente acaba falando palavras que não agradam ao Senhor, né? Como palavras torpes, que quer significar palavrão, né? A gente entende por palavrão, acaba manchando, né, essa imagem e acaba nos prejudicando. Então que a gente venha estar ligado nas coisas que a gente fala, né? Que a gente venha falar coisas para influenciar outras pessoas, né? Porque querendo ou não, também a nossa fala influencia outros jovens, né? Com a palavra, porque assim como a palavra ela transforma e assim como a palavra liberta, a palavra também pode matar, né? Como está escrito em Provérbios. E eu complemento aqui com a fala da irmã Giovana, com um versículo que está em Mateus 15 e versículo 18, que diz assim: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas coisas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Ou seja, essas coisas que Jesus ele falou aqui refletem no que o jovem ele tem sido fora da igreja. Porque muitas das vezes a gente fala algo que não condiz com aquilo que a gente aprende dentro da doutrina na igreja.
Por que é muito importante também a gente falar do culto de doutrina? Porque dentro do culto de doutrina, a gente aprende certos princípios e certos ensinamentos que refletem a gente fora da igreja. Então é muito importante que a gente tenha esse pensamento como jovem de fora da igreja, o cuidado com o que a gente vai dizer fora. Porque muitas das vezes o que a gente diz fora da igreja influencia outros jovens a não querer estar lá dentro da igreja. Porque como a irmã Giovana falou, o jovem às vezes olha para a gente quando está falando algum tipo de palavrão ou essas coisas do tipo, e aí ele se questiona, ué, mas esse jovem ele não é da igreja? E por que ele está falando esse tipo de coisa? Muitas das vezes também a gente até comenta algum assunto que não faz parte, né, do que a gente aprende na igreja. Como está dizendo aqui, ó, do coração saem os maus pensamentos. Ou seja, um pensamento que o jovem tem de fazer algo errado, ou seja, uma conversa que está ali entre um grupo de jovens que tem um pensamento mais malicioso e a gente acaba participando. Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento de não participar desse tipo de conversa e a gente observar o que está sendo dito, né? E para isso a gente precisa ter a coragem de dizer, opa, chegou um momento aqui que essa conversa eu não participo. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, que na palavra, o que a gente diz, ela vai refletir aquilo que a gente é fora da igreja. Então é muito importante. E como tópico 2, né, eu trago aqui as atitudes, outro fator de extrema importância, que a gente sempre deve estar ligado, né, naquilo que a gente anda fazendo, porque também é um fator de extrema influência, assim como as palavras que saem da nossa boca, né, nossas atitudes principalmente, né, porque aquilo que estão vendo diretamente acaba influenciando outros jovens. Então eu trago aqui 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 15. E pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós mesmo em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então a Bíblia nos deixa claro, né, que devemos sempre procurar ser segundo a imagem de Deus, porque a Bíblia fala que Deus é santo e a gente também deve se preocupar em ser. A gente sabe que não é nada fácil, né, que sempre o inimigo vai estar tentando nos tirar do foco, mas que a gente venha estar evitando atitudes que nos afastam de Deus, né, como a mentira, como a desobediência, né, como a raiva, né, porque quando a gente está irado, a gente sabe que a gente faz coisas que a gente foge do nosso controle, né, a gente acaba virando agressivo, né, a gente acaba se entristecendo, né, outro fator que a gente também tem que estar ligado, né, porque a gente às vezes abre brecha, né, e o inimigo ele entra para tentar nos entristecer, mas que a gente venha buscar mais o Senhor e tentar se aperfeiçoar cada vez mais e vigiar nessas atitudes. Complementando aqui o que a irmã Giovana falou, eu trago um versículo que se encontra em Gálatas, capítulo 6 e versículo 7, que diz assim: não se deixem enganar, pois de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. O que quer dizer aqui nesse versículo? Quer dizer que as atitudes que a gente faz, seja fora da igreja ou até mesmo dentro, as atitudes que a gente tem durante o nosso dia vai refletir futuramente no que a gente vai colher. Ou seja, se a gente tem uma atitude má fora da igreja, aquilo futuramente vai se tornar um mal para a gente, né? E a gente que é jovem, a gente também tem que ter esse cuidado com as nossas atitudes, porque como Giovana falou aqui, a questão da ira, né? O jovem, quando ele fica irado, ele quer fazer de repente algo ali no calor do momento que vem na mente dele. Então acaba que ele tem certas atitudes do lado de fora que aí não condiz com aquilo que Deus quer para ele. Então é muito importante que a gente esteja observando essas questões sobre ira, né? Outro ponto que eu trago também é a imoralidade na questão dos jovens. Por quê? Porque o jovem, ele tem essa tendência, quando ele cresce, a ter essas atitudes imorais, né, fora da igreja. É uma falta de respeito com alguém. Então isso torna o jovem mal visto fora da igreja. Essas atitudes imorais
fora da igreja, faz com que outros jovens observem e digam, ué, aquele jovem ali, que atitude é essa que ele está fazendo? Né? Será que o pastor dele não ensina na igreja bem? Exatamente, já vai logo no pastor. Aí acaba sendo atacado o pastor que não tem, às vezes, nada a ver com aquilo. E por isso que é muito importante a gente dar o exemplo fora da igreja. Porque muitas das vezes tem muitos jovens dentro da igreja, mas poucos são que têm atitude fora dela. Os que realmente observam os ensinamentos da igreja e aplicam fora. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento sobre as nossas atitudes que refletem naquilo que a gente é fora da igreja. E agora no tópico 3, né, eu vou falar sobre o caráter. Né? E eu trouxe aqui como texto Colossenses capítulo 3, versículos 22 e 23. Que vai dizer assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizeste, faz de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, às vezes acontece, né, da gente falar alguma coisa, né, relacionada à palavra e fazer completamente diferente do lado de fora da igreja, né? Às vezes a gente prega sobre um determinado assunto e quando chega fora a gente faz completamente diferente. E isso é hipocrisia. Então que a gente sempre está ligado nessa questão, porque o que a gente fala é aquilo que a gente também deve fazer. Então a gente também nessa questão é bastante influenciador. Né? Então que a gente venha estar sempre ligado, porque assim a gente acaba alcançando mais pessoas, alcançando mais almas, e também se a gente também não se ligar, a gente acaba se distanciando mais ainda. Como eu já ouvi palavras de um jovem, eu na escola, né, tinha um rapaz praticando coisas ilícitas, né, com a palavra do Senhor, e aí chegou um colega dele e falou: rapaz, tu não era crente, como é que tu dá esse exemplo? Outro jovem cristão, né, falando pra ele. E eu só observando, e ele falando: rapaz, para ser crente no ato, rapaz, é melhor desistir. O outro crente falando, que é pior ainda. Como é que a gente tem esse pensamento? Eu entendo que quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente se sente um pouco inseguro, né, de repreender, às vezes medo, mas eu vejo também que é uma oportunidade da gente estar ajudando outra pessoa, né? Eu sempre busco conversar com os meus amigos, né, quando tenho essa oportunidade, assim, quando eu vejo alguém falando da palavra do Senhor, eu já quero ir ali também conversar, porque para entender, né, como é que está andando esses pensamentos, né, da minha própria juventude, e para tentar também ajudar aqueles que têm dificuldade. Então que a gente venha buscar esse bom caráter, né, não o mau caráter, não praticar coisas ilícitas da palavra do Senhor, e que a gente venha também sempre se manter firme na palavra. Como complemento da palavra da irmã Giovana, eu trago aqui um versículo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e versículo 29, que ele vai dizer assim: Pedro e os outros discípulos apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ou seja, a gente que é jovem, a gente tem que entender que é necessário a gente sempre estar atento à palavra de Deus, o que é que Deus quer falar com a gente antes de falar algo sobre os homens. Ou seja, a gente que é jovem, quando a gente tem um entendimento da palavra, que a gente entende sobre Deus, o que é que Deus quer falar com a gente ali naquele momento, quando a gente está com jovens, a gente vai entender quais os tipos de atitude que a gente deve fazer ali naquele momento. A gente não pode pregar uma coisa na igreja e fazer outra atitude fora dela. Não, como a irmã Giovana falou, isso aí é hipocrisia. Então, que tipo de jovem a gente quer ser? Um jovem que a gente prega aquilo que faz ou que a gente prega aquilo que não faz? Então é muito importante a gente ter também esse entendimento sobre essa parte, né? O que a gente prega, o que a gente fala na igreja tem que ser justamente aquilo que a gente faz fora dela. É muito importante a gente fazer isso e a gente seguir por esse caminho. E agora, como quarto tópico para encerrarmos, eu vou estar falando um pouco da nossa influência, né, sobre as amizades. E aqui eu vou deixar em Mateus capítulo 5, versículo 16. Vai dizer assim: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Ou seja, também, né, a gente tem que ser exemplo, principalmente para nossas amizades, né, e principalmente para aquelas que estão no mundo. Né? A gente tem que dar esse exemplo para que, através da gente, eles possam começar a servir a Deus ou possam se firmar na casa do Senhor. Mas também a gente tem que ter cuidado,
Porque assim como a gente influencia, a gente também é influenciado. Então a gente também tem que ter esse cuidado com aquelas pessoas que não são cristãs, né, que praticam algo errado. A gente sabe que, por mais que a gente esteja próximo, a gente não deve copiar, a gente não deve imitar os costumes do mundo, né? E como complemento, eu trago aqui um versículo que se encontra em Mateus, capítulo 9, e versículo 1, que diz assim: E entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha um bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Então a gente vê, né? Por mais que aquele homem ele estivesse paralítico, ele não conseguiria chegar a Jesus sozinho. Então os próprios amigos dele o levaram até Jesus. E então a gente tem que ter esse entendimento sobre as nossas amizades. O que é que os nossos amigos estão fazendo? Será que eles estão colocando a gente próximo a Jesus? Ou será que eles estão nos afastando de Jesus? Então é muito bom a gente ter esse discernimento, entender que nós temos que ser os amigos que agregam valor aos nossos amigos de fora. Nós mesmos, nós jovens, temos que ser essas pessoas que trazem os outros jovens para perto de Jesus. E não ao contrário. A gente tem que entender que nós somos a maior influência. E também que a nossa maior influência seja bíblica, seja Jesus. Por quê? Porque na vida é muito fácil a gente ser influenciado. Nós que somos jovens, é muito fácil a gente ser influenciado pelo mundo. Então, por mais que tenham essas influências nas amizades, a gente tem que ter esse discernimento. A gente tem que entender que existem amigos que nos levam para longe de Jesus e nós também temos amigos que nos levam para perto de Jesus. Então, que nós sejamos esses jovens que possamos trazer mais pessoas para perto de Jesus. E como versículo de reflexão para finalizar, eu trago aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e versículo 42, que diz assim: Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, esse versículo, ele fala justamente isso, que a gente jovem, a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter coragem de chegar diante da juventude e dizer que Jesus é o Cristo, que Jesus é quem vai nos salvar das coisas do mundo. Então a gente tem que ter essa coragem, tem que ter esse entendimento e buscar sempre a palavra de Deus para nos fortalecer. E eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a todos.